Se nos deixam, resumo do capítulo 31. Martim entra na casa e Sérgio chega à conclusão de que ele é o amigo que estava com Alice. Sérgio pergunta a Alice o que fazia com Martim e Alice pede a ele que modere o tom da voz. Furioso, Sérgio pergunta o que Martim e Alice faziam juntos. Martim pede a Sérgio que se acalme. Sérgio diz que não está falando com ele e o manda embora. Nesse instante, Sérgio percebe a presença de Diego na sala e pergunta quem é ele. Antes que Diego diga qualquer coisa, Sérgio tira suas próprias conclusões e diz que Diego é a pessoa que tentou sequestrar Miranda. Eva pede a Sérgio que se acalme e reitera que o importante é que Miranda está bem. Nesse instante, Martim diz que irá embora. Sérgio pergunta se ele não foi trabalhar na noite anterior porque estava com sua mulher. O jornalista diz que não foi trabalhar pois estava atendendo a uma emergência de uma mulher desesperada que estava procurando a filha. Alice diz que Sérgio deveria agradecer a Martim por ter ajudado a encontrar Miranda. Sérgio diz que o que quer é explicações e reitera que Martim tem muito a lhe explicar. Alice pega no braço de Martim e o agradece pelo apoio. Sérgio fica chocado ao ver a cena. Fernanda se assusta com a presença de Samuel e resolve correr dele. Samuel a alcança e a puxa pelos cabelos. Fernanda pergunta o que Samuel quer dela e ele diz que quer que ela vá ao Ministério Público e retire a denúncia que fez a ele. Yara descobre que foi o advogado de Paulo que a proibiu de vê-lo. Sérgio pergunta a Alice como Martim soube do sumiço de Miranda. Alice diz a Sérgio que não lhe deve explicações e o pede para deixar Martim em paz. Sozinhos, Sérgio diz que Alice tem muito o que lhe explicar e pergunta como ela se tornou amiga de Martim e o que estava fazendo com ele. Alice chama Sérgio de cínico e o lembra que ele foi amante de Julieta por 3 anos. Sérgio pede a Alice que responda a sua pergunta. Alice diz que a única coisa que Sérgio deve saber é que Martim ajudou a resgatar Miranda. Marcela diz a Kaique que a polícia está atrás dele e o pede para que devolva os itens roubados. Kaique diz que não irá devolver nada. Carlota vai à cadeia buscar os objetos que a polícia recuperou e descobre por meio de Karina que Martim está se envolvendo com uma mulher mais velha. Tiago vai à casa de Martim e pergunta o motivo dele não ter comparecido ao programa no dia anterior. Martim diz que teve uma emergência e precisou ajudar Alice. Tiago teme que Sérgio fique furioso quando souber. Martim o informa que Sérgio já sabe de tudo. Após o banho, Alice se recorda do beijo que deu em Martim e fica sorridente. Martim conta a Tiago que Sérgio presenciou ele chegando em casa com Alice e ficou furioso. Tiago diz que a aventura de Martim está saindo do controle. Martim o corrige e diz que não é aventura e enfatiza que ama Alice. Tiago aconselha Martim a se preparar, pois Sérgio irá infernizar sua vida. Fernanda diz a Samuel que nenhum de seus ex-esposos se atreveu a afetar sua integridade física. Samuel dá razão a Fernanda e diz que tem uma personalidade difícil e, embora tente se controlar, o ciúme fala mais alto e acontecem coisas que ele não quer. Fernanda diz que isso é um círculo vicioso. Ele agride, pede desculpas, quando se irrita, a agride novamente. Samuel diz que isso é um problema de casal e não é motivo de polícia. Fernanda diz que já fez a queixa. Samuel diz que ela irá ao Ministério Público retirar a denúncia. Aflita e morrendo de medo, Fernanda diz que fará isso. Yara pede explicações a Jorge por tê-la proibido de ver Paulo. Jorge diz que não mandou proibir nada e reitera que quem assumiu o caso de Paulo foi Moisés. No presídio, Paulo pede aos outros detentos que o empreste o celular para fazer uma única ligação. Os policiais que estiveram no hospital aparecem no apartamento de Julieta e dizem que há um processo em seu nome por dirigir alcoolizada. Julieta diz que fará uma campanha na imprensa e acabará com eles. Os policiais não se intimidam e deixam a intimação no chão. Moisés explica a Yara que o caso de Paulo é muito complexo e por isso ele resolveu assumir. Yara confronta Moisés e pergunta por que ele a proibiu de ver Paulo. Miranda apresenta seu quarto a Diego. Acaba rolando um clima entre eles e Miranda o apresenta a Benito. Nesse instante, Alice aparece e diz que precisa conversar urgente com a filha. Karina vai à casa de Martim, o chama de louco e pergunta se é por conta daquela mulher mais velha que ele a deixou. Martim diz que o que faz em sua vida é problema dele. Karina diz que aquela mulher poderia ser mãe de Martim e o questiona se ele não tem vergonha do que as pessoas dirão. Karina ressalta que ela deve estar na menopausa. Martim dá um
basta em Karina e diz que não vai permitir que ela fale mal daquela maneira de alguém que não conhece. No carro, Sérgio se lembra do momento em que Alice chegou acompanhada de Martim. Sérgio pede a Emiliano que faça o retorno, pois irão em outro lugar. Miranda pergunta a Diego se seu pai não ficará bravo por ele ter sumido. Diego diz que provavelmente o pai nem tenha notado sua falta. Miranda brinca com ele e diz que quem deve ter sentido sua falta é Nicole. Alice pergunta à filha se há algo entre ela e Diego. Miranda diz que não e reitera que ele é apenas seu amigo. Alice diz que conhece a filha e ressalta que sabe que ela gosta dele. Miranda pede à mãe para que a conte sobre Martim, se são amigos ou mais que amigos. Alice diz que irá respeitar a privacidade da filha, mas a pede que se ocorrer algo entre eles que ela a conte. Miranda diz que espera o mesmo da mãe com relação a Martim. As duas se deitam na cama e Alice pergunta à filha se ela gostaria de mudar de escola. Miranda diz que não e reitera que encontraria uma nova Nicole em qualquer escola que for. Alice dá razão à filha e diz que sempre haverá alguém disposto a colocar obstáculos no caminho. Por outro lado, aconselha Miranda a não se limitar. Yara recebe uma ligação de Paulo e estranha o modo ríspido como ele a tratou. Paulo diz que Yara o fez de idiota e a questiona se ele foi para ela um capricho. Paulo abre o coração e diz que o beijo que deram o deixou esperançoso. Yara não compreende e Paulo lamenta que não poderá comparecer ao casamento dela com Moisés. Yara tenta se explicar, mas Paulo encerra a ligação. Sérgio aparece na fundação e diz que precisa falar com Lucas. Alice lamenta que Fernanda tenha voltado para casa e a questiona se Samuel voltou a aparecer. Fernanda mente e diz que não. Nesse instante, Rebeca aparece e pergunta como Alice encontrou Miranda. Alice diz que foi graças a Martim que conseguiu rastrear a ligação de Miranda. Rebeca pergunta o que Alice fazia com ele e Alice conta às amigas que estava na casa dele quando foi informada do sumiço da filha. Eva presencia toda a conversa escondida. Eva tenta descobrir por meio de Miranda quem é Martim. Miranda é direta e diz que Martim é o novo namorado de sua mãe. Eva recrimina a neta por dizer isso e ressalta que a filha é decente e ainda por cima está no meio de um processo de divórcio. Eva tenta descobrir onde Alice e Martim estavam antes de chegar no hotel. Miranda se cansa das perguntas da avó e a pede para sanar suas dúvidas com a mãe. Rebeca e Fernanda ficam surpresas após Alice contar que beijou Martim. Fernanda diz que adora esse tipo de vingança. Alice diz que não fez isso por vingança e reitera que o beijo a fez se sentir viva. Rebeca e Fernanda ficam felizes pela amiga e as três se abraçam. Paulo pede aos detentos que o emprestaram o celular para que comuniquem ao chefe deles que não quer ver Yara nunca mais. Fagundes percebe que o filho está sorrindo e com um olhar perdido e associa isso a uma nova paixão. Martim conta ao pai que o motivo é uma mulher. Fagundes pergunta ao filho quem é e Martim prefere não contar. Fagundes supõe que seja uma mulher casada. Martim diz que sim, mas reitera que ela está em um processo de divórcio. Fagundes diz que o divórcio é um sintoma de uma relação problemática. Martim diz ao pai que adora problemas. Gonçalo conhece o apartamento de Lorena, que o presenteia com um kit de confeitaria e lhe confia a receita especial de bolo de cenoura de sua avó. Gonçalo fica feliz. Lorena toma a iniciativa e o beija. Gonçalo diz que não esperava. Sérgio finalmente se muda para o apartamento de Julieta e os dois brindam ao amor. Alice diz a Lucas que recebeu uma importante doação. Lucas acha uma ótima notícia e diz que só precisará de duas coisas: que deixe o contato da pessoa com quem ela conversou e que saia imediatamente da fundação. Alice não compreende. Lucas diz que são ordens expressas do dono da fundação e a pede para ir embora. Do contrário, chamará a polícia. Alice fica surpresa.